Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir além dele. Vou conversar agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, eu tive o seguinte sentimento lendo essa frase semana passada. Eu vejo o senhor, eu peço permissão para chamá-lo de professor. Pode, à vontade, pode chamar de você também. Então, eu vejo você professor aos 90 anos com um posicionamento cada vez mais progressista. E aí eu me pergunto, como é que você se sente nessa frase de Paulo Freire sobre o inacabamento, a constante evolução? Como é que o que essa frase significa para o senhor? Essa frase expressa bem o que o Paulo foi. Ele a vida inteira foi insatisfeito, apesar de não precisar ser insatisfeito, mas ele era. Ele era uma pessoa que dizia que gostava do ensino, né? Gostava de dar aula e, ao mesmo tempo, de aprender. O Paulo ouvia muito. Eu fui colega do Paulo no Chile, ele teve exilado lá. Conheci o Paulo, a mulher dele, a Madá, a filha dele, casou-se com o Verfort, que era o meu assistente. Enfim, conheci bem o Paulo naquela época. E sempre me chamou a atenção o fato de que o Paulo era um homem simples, agradável, né? Não tinha nada de formal. Ele não era versado, não era fluente em línguas. Eu ficava espantado de ver como o pessoal aplaudia o Paulo antes dele falar. Quando ele falava, ele pronunciava às vezes a língua, né? Mas a pessoa aplaudia, porque ele transmitia uma aura. O Paulo transmitia uma aura de... Eu vou dizer uma palavra que não se aplica a ele, mas eu vou dizer, de santidade. Tem um assessor meu que trabalha comigo, Miguel Darcy de Oliveira, do Itamaraty. Trabalhou com o Paulo muito tempo na África. Ele sabe bem como é que era o Paulo e tal. E o Paulo era basicamente um pregador. Mais que um professor, ele era um pregador. E quando eu conheci o Paulo, foi no Chile. Ele já era famoso, né? Eu não, mas ele era famoso. E o Paulo sempre tocava nas pessoas pelo jeitão dele. Era uma pessoa normal, simples, né? Depois eu convivi mais intensamente com ele na Europa, em Genebra. Ele morava lá em Genebra. E o Paulo tinha uma coisa que me chamava a atenção. Ele gostava muito de comida nordestina, farinha. É bom demais. Mais de uma vez, eu fui a Genebra levando farinha para ele, né? É uma coisa curiosa, ele não negar suas raízes. Ele não podia negar. Ele falava carregado, como pernambucano. E, ao mesmo tempo, ele era homem do mundo, né? E o que define o Paulo é que o Paulo sempre aprendia sendo professor. Para ele, isso era uma relação em duas direções, aprender e ensinar, né? Ele nunca foi pretensioso. O Paulo era simples. Claro que na simplicidade dele, ele sabia o valor que tinha. E eu aprendi bastante com o Paulo, com o modo de ser do Paulo. Vou contar um fatinho. O Paulo tinha um carro e ele não sabia guiar. Ele emprestou o Paulo lá, o carro, uma vez lá em Genebra. Eu estava lá passando um mês em Genebra, dando aula, não sei, na OIT, eu creio. E eu morava no centro de Genebra. E um dia eu não tinha carro nenhum. Eu fui com ele à delegacia para pegar o Paulo. Houve uma feira, tiraram a feira dali, o carro dali, para poder fazer a feira, no lugar que eu morava, né? E o Paulo não sabia guiar, mas ele tinha um carro. Ele era uma pessoa muito engraçada, de convivência fácil, agradável. O que mais me chamava a atenção é que ele começava a dar aula, o pessoal ficava fascinado. E o idioma estrangeiro nele era difícil, não era uma coisa fluente, né? Mas não tinha importância, porque ele transmitia, mais do que explicava, ele transmitia uma crença, né? Ele foi assim sempre, foi um educador, acreditava nas virtudes de ensinar, da educação. Ele ficou famosíssimo. Naquela época ele tinha uma fama arrasadora, né? Eu me lembro que ele foi professor em Harvard. Eu sabia que o Paulo falasse inglês de uma maneira fluente. Mas ele era respeitado em Harvard. Ele não foi professor porque tinha fama, porque ele escreveu coisas importantes. Ele fez coisas importantes. Ele transformou o ato de aprender no ato de tomar consciência. E isso era uma, aspas, revolução na época. Então, chamava a atenção como é que uma pessoa com aquela simplicidade de alma era capaz de tocar tanto. E ele era capaz de entusiasmar e tal, né? Presidente, tem alguma frase de Paulo Freire que tenha marcado sua vida de alguma forma, ou que chama a tua atenção de alguma forma? Eu sempre gostei muito da relação dele com a educação, né?
porque ele achava que ele aprendia ao educar. Ele não tinha pretensão de saber, ser sabichão. Ele sabia, né? Tinha experiência, né? Inventou um método, o método Paulo Freire. Quer dizer, eu acho que o Paulo nunca se propôs a fazer um método. Não era o estilo dele. Se alguma coisa que tocava no Paulo, era o outro como ser humano, né? O que ele emitia mesmo eram sinais de solidariedade. Então, ele se entregava ao povo e acreditava no povo. Depois ele falava fácil. O Paulo falava bem, falava fácil, mas não pedante. Ele nunca foi. Ele sempre foi uma pessoa mais ou menos simples, no modo de Comunicava muito bem, né? Ele se comunicava calado, não precisava nem falar. O jeitão dele já entusiasmava, né? Era um profeta, realmente. E sem querer ser. Não tinha nada de professor doutor. Não, nunca foi, né? O estilo dele era outro. É curioso também que ele tinha sentimento que era raro naquela época, de igualdade racial. Paulo não fazia distinção nisso, né? Ele sempre foi uma pessoa bastante aberta, né, nesse sentido. E acreditava na educação. Ele acreditava. Eu acho que pouca gente teve tanta influência na educação brasileira como o Paulo. E essa história que a gente está fazendo aqui no Canal Maker, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela nasceu de um papo que eu estava tendo com o Rogério Moraes, um amigo nosso, e a gente estava conversando sobre, será que Paulo Freire era maker? Ah, sim. Educação não é só transmitir um modo de escrever, para fazer língua, saber aritmética, não. Era tomar consciência da sua situação, com palavras simples. Ele usava a palavra como um instrumento para ampliar a visão do mundo das pessoas, o que não é pouca coisa, né? Sim. É claro, como todo grande inventor, depois se banaliza tudo, porque todo mundo segue o método, mas até que alguém faça, não tem novo, né? Então, o Paulo foi renovador nesse sentido, sem pretender sê-lo, né? E sem nunca ter sido um teórico. O Paulo era prático, que também é importante, né? E mesmo sem querer ser, ele era renovador. Se tivessem deixado Paulo Freire trabalhar no Brasil, se não tivesse acontecido tudo que aconteceu depois do golpe, será que o Brasil estaria numa situação diferente hoje? É possível, se as ideias dele fossem seguidas, né? O Brasil hoje é um Brasil universal, quer dizer, americano, europeu, sei lá o quê, por um lado. E por outro lado é o Brasil. E o Brasil tem outras raízes, né? O Paulo é raiz do Brasil, não é Brasil, é raiz do Brasil. É uma coisa mais interessante, eu acho. Então, eu acho que ele teria permitido um desenvolvimento mais, digamos, próprio do que é nosso, né? Então, se o Paulo tivesse prevalecido, o Brasil teria procurado caminhos mais agradáveis para conviver. Aliás, a expressão caracteriza bem o Paulo também, porque é viver junto. O Paulo sempre gostou do outro, das pessoas. Ele não tinha curiosidade pelas pessoas diferentes, né? O Paulo tinha curiosidade da diferença. Curiosidade é da diferença. Quando você pensa que todo mundo é igual, acabou, já sabe por você mesmo. É introspecção. Não era do jeito do Paulo. O Paulo ia saber, perguntar, tirar da pessoa o que ela tem para dar, né? E de uma maneira que não seja forçada. Professor, observando as homenagens que já haviam sido feitas e sendo feitas a Paulo Freire, a gente percebeu que já tinha muito conteúdo bacana em relação à sua história, ao seu legado, à metodologia. E a gente atendeu, e vamos tentar atender a uma provocação que ele mesmo fazia, que era sobre o desejo dele ser ressignificado, ser repensado, redesenhado. E a gente se propôs a esse desafio, e uma das ideias da gente com essa experiência é tentar pensar como é que seria, ou como é que será os próximos 100 anos de Paulo Freire. Como é que você visualiza a educação no Brasil e no mundo sob esse olhar dele? Considerando que tudo é possível, não há limitação qualquer. O que o Paulo fez de significativo da educação? É uma conversa, né? É tirar das pessoas o melhor que elas têm. Dava uma palavra e fazia a pessoa pensar a partir daquela palavra, né? Bom, eu acho que isso ficou, né? Não é uma coisa passageira. Eu não sei, é difícil saber o que vai ser daqui a 100 anos, se vão ligar essa atitude ao Paulo Freire. É provável que sim, porque nas escolas ele é venerado, né? Ele deixou uma tradição boa. Na sociedade é mais difícil que isso se mantenha, porque as pessoas esquecem, né?
tudo é mais ou menos, do ponto de vista histórico, passa, né? Com grandes atos. E o Paulo não era homem de grande ato, era do cotidiano, né? Mas o cotidiano é mais importante do que o grande ato, que molda mais as pessoas. Então, eu acho que o Paulo foi um grande construtor, sem querer ser. Ele nunca foi pretensioso, né? Vaidoso ele era, todo mundo é vaidoso, né? Você sabe, ele sabia um pouco do valor que ele tinha, era maior do que ele imaginava, né? E talvez ele tenha se surpreendido, em certa fase da vida, pela difusão do nome dele, que foi muito grande, né? Eu não sei, hoje, como ele trabalhou com educação faz com que as pessoas perdurem mais tempo. Permanece a ideia que ele fez, o método Paulo Freire. É isso que você conversasse com o Miguel Dacio de Oliveira, que trabalhou com ele. O que é esse método Paulo Freire? E isso tinha alguma coisa a ver com a vida política também. Você despertar a consciência da pessoa. E com o catolicismo. Não é com o marxismo, não. Com o catolicismo que com o marxismo. Embora ele fosse lido pelos governantes como se fosse um marxista. Nunca. Quem influenciou o Paulo na hora sobre o marxismo foi o genro dele, o Verfort, que era um homem mais erudito, digamos assim, do ponto de vista de leitura de alguns textos clássicos. O Paulo era mais intuitivo, né? E nessa intuição, eu acho que ele construiu muito. Então, daqui a 100 anos, se houver, vai haver universidade, educação e tal, a César o que é de César, ele foi um César. Muito bom. Uma das características do movimento maker que a gente está inserido, que mais me encantou e conecta muito o trabalho que a gente faz por aqui com Paulo Freire, está em dois movimentos. O primeiro é o sentimento de conexão das pessoas com a realidade. Isso era muito presente no trabalho de Paulo Freire. E o segundo, no empoderamento, na capacidade de você dar as ferramentas para que as pessoas consigam construir seus caminhos. Com essas plataformas de inovação, essas tecnologias, essas ferramentas, a gente enxerga a possibilidade de levar essas dinâmicas para muito mais pessoas. Você acredita na tecnologia como uma ferramenta que pode ajudar a gente nesse processo para chegar em mais pessoas, considerando ainda que 80% dos estudantes do Brasil estão nas escolas públicas, ou seja, para mudar o país tem que ser pela escola pública? Aqui, o Paulo dizer que mudar é difícil, mas é possível. É possível. É difícil, mas é possível. E hoje você tem uma tecnologia que permite ampliar o saber. Bom, depende de quem mexa na tecnologia. Se você pensar que a tecnologia vai te ensinar, não vai. Quem vai ensinar é o professor, é outro homem, é outro ser humano que vai ter experiência e tal. Você pode utilizar a tecnologia. Então, nesse sentido, eu acho que é possível que haja uma transformação. O Paulo sempre acreditou nesta possibilidade de transformação. Ele não se conformou com uma situação. Você tem que lutar para você conseguir, né? E, de um certo ângulo, ele foi revolucionário, porque ele tentou dar consciência através da palavra. É uma coisa que... O que é ensinar se não dar consciência através da palavra? E ele criou um método que parte da experiência da pessoa. Você não muda abstratamente, você muda que você faz uma referência à situação que o outro conhece. E o outro é que vai mudar, não é você. O outro é que vai mudar. Então, eu acho que é possível que daqui a 100 anos essa noção do Paulo seja posta em prática, né? Vamos embora, vamos trabalhar para ajudar nesse sentido. Vamos trabalhar. Né? Eu agradeço demais, presidente, por esse papo delicioso. Só queria perguntar se tem mais algum fato curioso da sua relação com o Paulo Freire, alguma história engraçada, algo que te marcou, que você queira compartilhar com a gente? Ele era muito desajeitado no cotidiano. Eu até me identifico desse aspecto com ele, que eu sou muito desajeitado. Combinação de roupa, ele não era com ele. Ele era outra coisa, né? A mulher dele, a Madalena, que tinha que estar em cima dele, os filhos, sei lá o quê, porque ele não estava nem aí. Ele estava na dele. Eu acho que isso é muito importante, não deixar de ser do jeito que você é, desde que os outros pensem, né? Mas você vai continuar vivendo do jeito que você é. Também você tem que aprender, pelo menos eu aprendi, não adianta você querer mudar a concepção dos outros, não vai mudar assim a palavra. Com o tempo pode ser que mude. Se não mudar, pior para quem não muda. É isso mesmo. Presidente, muito obrigado. Obrigado, boa sorte aí. Até a próxima.